mais ao final do século XVI. No final do século XVI acaba-se todo aquele domínio espanhol, com a queda de Filipe II. Naquela época a Espanha era muito rígida, não deixava que os países emergentes trabalhassem muito bem sua economia. Quem conseguiria fazer isso muito bem seria sempre Portugal, porque Portugal teria a proteção da Inglaterra, porque haveria uma grande dívida entre eles, que veio de um tratado muito antigo, conhecido como Tratado de Vinhos e Panos, onde a Inglaterra compraria seus vinhos, seus bebidas de Portugal, e Portugal compraria seus tecidos, suas peças luxuosas da Inglaterra. A coroa portuguesa, sempre querendo parecer muito luxuosa, muito rica, cria uma grande dívida. Já haveriam encontrado então o território brasileiro, Pedro Álvares Cabral, que sempre nos lembra de extração do pau-brasil, mas nos lembram desse material porque era esse material que sairia daqui para Portugal, que realmente iria ser muito bem trabalhado, seria sempre a cana-de-açúcar, porque era sempre mais rentável. Então seriam grandes lavouras de cana-de-açúcar, mas todo esse produto sairia daqui direto para a Inglaterra para ir abater na dívida. No final do século XVI, acabando-se todo o domínio espanhol, a queda de Filipe II, os países que eram proibidos de trabalhar a economia vão começar a trabalhar, vão começar então agora a produzir também a cana-de-açúcar, porque é rentável aos abacates. Só que como agora está produzindo esse produto em larga escala, o valor dele vai cair bastante, porque agora não é tão rentável mais, que agora não é tão raro mais de se encontrar. Então a coroa portuguesa tem que procurar uma nova forma de explorar o território brasileiro. Então teriam já abandonado aqueles portos mais baixos, teriam se estabelecido fortemente na primeira capitania, Rio, São Paulo. Ali seriam grandes fazendas de café. Quando começa a se escravizar ali, então, as aldeias indígenas no sul de Minas, começa a se encontrar algumas pepitas de ouro com todos esses índios. Sabendo que aquilo é muito valioso, vai começar a obter informações para saber onde pode ser encontrado esse material. O relato passado seria que era um local bem vasto, deserto, não haveria civilização, mas que poderia ser localizado como se avistasse duas grandes rochas em sua encosta. Esse, então, era o pico de Itacolomi. Não sei se vocês já viram, vai estar naquela direção ali. Esse era o ponto de referência da cidade, desde aquela época até hoje ainda é o ponto de referência. Quando se fala desse pico, sabe que está falando da cidade, ou então quando você avistar, já sabe que está no território. O rei em Portugal então vai ordenar que seu comandante-chefe envie seus bandeirantes, mas seus bandeirantes não são mais portugueses, são paulistas. Esse comandante-chefe é uma espécie de governador, estaria na primeira capitania Rio e São Paulo. Esses bandeirantes paulistas então vão ser vários grupos para várias direções. O primeiro grupo é encontrar essa região que veio junto ao rio, foi liderado pelo bandeirante Borba Gatos, por onde ele chegou também a um parque de visitação, o Parque da Cachoeira das Andorinhas. Chegando lá vai avistar as duas rochas, tem o entendimento que encontrou a região. Vai passar a avisar todos os outros bandeirantes que ele já encontrou essa região. Todo o percurso feito a pé de Rio e São Paulo até aqui vem sempre escravizando toda a aldeia indígena, porque precisa que assim já vai retendo a mão de obra necessária escrava para se fazer o garimpo, e também já vai obtendo mais informações de onde é essa região. Então quando chega ele já tem a mão de obra para poder fazer o garimpo. E o primeiro garimpo vai ser feito sempre no rio, porque é ali que está esse ouro em pepita, né, que o índio sabe encontrar. O ouro é sempre fino, o pó é muito difícil ver, avistá-lo a olho nu, mais o concentrado dele que você vai conseguir avistá-lo, visualizar na verdade. O ouro que está no rio fica nesse formato porque são sedimentos que vai cair naturalmente com a própria ação da natureza. Na parte baixa vai haver uma nascente, um fluxo de água constante. Esse fluxo de água vai fazendo a separação. O ouro e o minério de ferro, por ser mais denso, vai ficando no fundo e a água lentamente vai extraindo o resto. Uma formação geológica, então milhares e milhares de anos vai se passando, esse ouro vai sendo depositado no mesmo ponto e ali ele vai aglutinando e assim se forma uma pepita de ouro. E como aqui não haveria civilização, estariam ali por muito tempo. Poderia estar se encontrando pepitas de 3, 5, 8, 10 quilos. Onde acha uma sempre vai haver mais, mas na parte mais baixa sempre com maior concentração. Esses locais vão ser chamados de jazidas do ouro do aluvião, né? Onde achava uma vai encontrar mais, então ali eles vão criando acampamentos, pequenos arraiais, né? Vai começar a povoar vários pontos da cidade. Nas partes mais baixas com maior concentração, então a cidade de Mariana teria maior concentração desse ouro, porque ela é mais baixa que a cidade de Ouro Preto. Toda nascente daqui vai lavar o ouro até lá. Então vai sempre pagando os impostos, que era conhecido como quinto do ouro, 30 arrobas, 30 quilos no início. Vai chegando mais bandeirantes, aí vai começar a criar então aquela estrada real, né, que era de Rio e São Paulo até essa cidade. Com a chegada de mais bandeirantes, mais pagamentos de impostos. Então a coroa portuguesa tem a noção que essa região é muito valiosa, bastante rica, por não haver um vínculo de confiança tão grande com esses bandeirantes, porque não eram portugueses, eram paulistas. Vai ordenar que um grande exército venha para essa região para dominar toda essa região. Esse exército não vai vir pela capitania, que a capitania seria uma espécie de alfândega, tudo que fosse entrar ou sair teria que passar por lá. Eles vão voltar a usar os portos mais baixos, porque se eles vierem por lá, a informação vai chegar aqui muito rápido. Já há muito bandeirante, muito escravo, então pode se preparar para a chegada deles.
vão usar os pontos mais baixos, Salvador, eles vão ser liderados pelo Manuel Nunes Viana, vem subindo todo o território, escravizando toda a aldeia indígena, porque agora precisa obter informações de uma nova rota. Quando chegam, trazem consigo também a criação dos animais. E aqui só se cultivaria o plantio. Por já haver muitas pessoas, a alimentação já está escassa. Borba Gato sempre acredita ser o líder, o dono de todo o terreno. Então ele fica sempre no ponto mais alto, porque no ponto mais alto você tem o controle do fluxo da água e a direção para onde a água está indo. Se você quiser interromper, você interrompe o garimpo de alguém. Todos os bandeirantes que vão chegando tem que pagar para ele, porque ele vai taxar todos eles. Qualquer comércio vai ser taxado aqui. Quando os portugueses chegam, vai haver conflitos de liderança, quem que é o líder de quem vai mandar em quem. Com eles tendo o monopólio da carne, o Borba Gato vai tentar taxar esse comércio de carne. Eles não vão aceitar, porque eles foram mandados pelo rei a vir para essa região. Assim, esses conflitos vai gerar então a Guerra dos Emboabas, onde foram os portugueses contra os bandeirantes. Que os bandeirantes são paulistas, perdem esse conflito, são expulsos dessa região, muitos retornam a São Paulo, aí Borba Gato liderando um grande grupo para em Sabará para continuar fazendo garimpo naquela região. Por isso que lá há uma estátua dele bem na entrada da cidade, uma praça, um bairro com o nome dele, ruas e praça com o nome de descendentes. Então lá há essa homenagem, porque ele foi um dos primeiros a povoar aquela região. Aqui também era para ter, mas não tem porque ele foi expulso. Os portugueses quando chegam, sabe, achou o ouro no rio, ele está em grande quantidade em volta. Então ali, em volta, você vai extrair o ouro já em pó, né? Ele não está concentrado num único ponto, não está aquele formato em pepita. Então a extração tem que ser diferente. Aqui não tem acesso a pólvora, não dá para replicar as técnicas usadas nos Estados Unidos, que era dinamitando as montanhas para fazer a mineração. Então eles vão criando o que são chamados de minas ao ar livre, seriam os mundéis, famosos mundéis. Mundéis são, vocês viram provavelmente alguns resquícios dele pela cidade, são esses paredões de canga que há, só que aqueles bem maiores, né? Isso é uma espécie de uma barragem, eles constroem esses paredões circulares com uma pequena passagem na parte frontal, ou então direto na encosta, né? Dois lateral e um frontal com a pequena passagem. Essa passagem é tampada, vão causando agora deslizamento por querer agora, para poder preencher todos esses locais ali e fazer a separação do material. Só que esses locais não é muito rentável, é um trabalho muito extenso e ali você vai extrair o ouro gramas por tonelada de material minerado. A parte rentável está sempre nas jazigos, porque ali você acha o ouro aglutinado. Só que demora milhares de anos para se formar uma pepita. Com a extração muito intensiva nesses pontos, vai começar a diminuir seus formatos ou então até acabar em alguns pontos. Assim tem que avisar a coroa portuguesa. O ouro está ficando escasso, não está se encontrando mais facilmente. Os impostos vão reduzir, porque o imposto é pago de acordo com o encontro do ouro. Para que a coroa portuguesa não acreditasse que eles estariam retendo ouro para si, pagando menos impostos, tem que passar essa informação. Só que a realidade era que todos eles iriam sempre fazer isso, nessa cultura de sonegar imposto, já é muito antigo no Brasil. Porque viver aqui era muito arriscado, você poderia perder a vida a qualquer momento, revolta de algum escravo, principalmente os brasileiros, porque todo o povo brasileiro sempre foi um povo livre, nunca vai aceitar ser aprisionado. Pode perder a vida até por um português, se você está extraindo mais ouro que o outro, ele vem e te mata para tomar o seu território. Então a ideia era sempre ficar rico rapidamente e ir embora daqui. Avisando a coroa portuguesa, ela saberia então que todo o povo africano era especialista na área da mineração, porque lá seriam várias técnicas, né? Técnicas de extração de ouro, diamante, qualquer pedra preciosa. Aí eles começam a ir até a África para fazer todo aquele tráfico negreiro de escravos especialistas para a área da mineração, onde foi uma das maiores migrações que houve no mundo, né? De uma cultura para outra região, exatamente para a cidade de Ouro Preto e Mariana, onde a cidade se expande rapidamente. Dizem que em uma década ela foi de 10 mil a 600 mil pessoas, chegou a ser uma das cidades mais populosas do mundo, porque era muito escravo. Aí que começa a abertura de todas essas minas. Ok? Alguma dúvida? Não tem aqui. O pessoal vai deixar aqui com um bate. Vou explicar agora a detalhe na técnica como era feito. Até hoje todos sabem que sempre precisa de extração de tabirito e minério de ferro. É isso que está em volta de nós. Se a água ficou com uma tonalidade clara, achou as formações dos cristais. Onde acha o cristal no ponto, eles vão em volta replicando a mesma técnica, porque já sabem que as formações dos cristais são segmentos de veios. Então tem que procurar a direção da formação. Achou o cristal no ponto, vai em volta replicando a mesma técnica. Achou o cristal de novo, abre 5 de ambos os lados, porque o veio tem que ser extenso, não pode ser curto, senão não vale a pena. Achando o veio extenso, lá em cima, lá no alto, sabe que sempre mais abaixo, seguindo aquela direção, as formações cristais vão ser cada vez maiores. Aí eles começam a abrir agora túneis aleatoriamente. Mas ainda assim na parte da sondagem, de no máximo 10 metros lá dentro.
sempre procurando o cristal já bem formado logo na entrada. Se achar o cristal, segue com a mina, que aí vai ser viável. Se não achar, abandona e vai para outro local. Por isso que existe muita mina, né? São mais de 2.000 minas catalogadas. E existe muito mais que isso. Essas aqui, por exemplo, que tem nesse terreno, foram catalogadas esse ano. E existe muito mais minas porque aquelas religiões, né? Candomblé, bandismo, algumas outras também, sempre acredita que aquelas pessoas que perdem a vida num momento sofrido, né, numa vida sofrida, o espírito daquela pessoa fica no local, atormentando aquele local. Então eles vêm tampando as entradas, construindo muros, fazendo que aconteça deslizamento na entrada, para manter o espírito lá dentro. Então existe muito mais mina que a gente nem sabe que existe. E se achar aquele cristal na entrada, no início, né, volta à entrada e faz o segundo sarilho, que era esse que estava aqui no alto. Esse é para o desvio da água para dentro dos túneis, né? Porque o Itabirito é rico em minério de ferro. E o Itabirito, vocês viram que é uma rocha sedimentar, né? A formação dela são camadas sobre camadas. Então precisa sempre da água para deixar o material freável. E o avanço do túnel é muito lento, não pode ser rápido. Porque se você avançar rapidamente com o túnel, vai chegar um momento que vai deslocar um grande bloco daquele e soterrar quem está ali embaixo. Então o avanço é quase que 1 metro, 1 passo por dia, sempre usando muita água para deixar o material freável. Mas à frente eu vou estar mostrando vocês como que era feito o avanço. Tá vendo essas marcas assim? Isso é da própria formação da rocha, né? São essas camadas. Todas essas outras são marcas de ferramentas. Ferramentas usadas: picareta, ponteiro, marreta, alavanca, um pouco da pólvora. A alavanca é uma haste de ferro comprida com a ponta achatada. Na hora que você bater ela na junção e faz aquele movimento de alavancar, você desloca um bloco desse e consegue extraí-lo mais fácil. Mas ele também é usado muito nas partes freáveis, né? Onde não é o Itabirito, então onde o Itabirito já está próximo ao lençol freável, está muito úmido, está bem freável. Uso a alavanca também no filito, nessas partes mais maleáveis, né? Parte rígida, sempre marcação ponte aguda, que você vê, ó, sempre picareta ou ponteiro. Nas partes freáveis já vem com a alavanca, ó, a diferença da marca da ferramenta. Aqui, aquele primeiro indício do cristal. Como que ele se forma? Sempre seguindo para essa direção. Porque o túnel vai seguindo nessa direção. A partir daqui, vocês vão ver várias a partir daqui. Isso é porque já está bem distante da entrada, então a luz externa não chega em grande quantidade. Isso aqui é simplesmente apoio. Tocha ou lamparina, sempre usando óleos vegetais, óleos animais, para manter a chama acesa por muito tempo. Certo? Então aqui, ó, você vê, aí já começa um, aqui já vem vários. Essa mina, por ser bastante extensa, ela iria sair muito material. Lembra, eles não vão aproveitar tudo. Tem sempre um material que vai ser fértil e que não é, o rejeito. Aqui a gente acredita que eles optaram por abrir um túnel mais baixo que esse, então para toda a saída desse rejeito. Porque como por onde passar o material que acredita ter concentração de ouro maior, tem sempre uma fiscalização muito maior. Então por ali jogaria todo o rejeito, todos os dejetos, e lá embaixo os cravos comuns, simplesmente fazendo a limpeza, a extração de todo esse rejeito, por esse túnel aqui que iria percorrer todo o material que acredita ter concentração de ouro maior. A partir daqui você vê, todo o túnel sempre segue o veio de quartzo. Se encontra ali entrando pelas laterais, vem abrindo as bifurcações. Nunca a bifurcação pode ser próxima, porque quanto mais próxima, mais instáveis se tornam as paredes. Os tetos foram tão próximos que você nota, o teto vem linear, chega nesse ponto aqui, já não seria nem as paredes. Então provavelmente essa parte veio a ceder, mas naquela época, como a mina é muito recente para a visitação turística, né, a gente terminou o preparo da mina em janeiro desse ano. Então a gente começou a visitação em janeiro desse ano. Você vê a marca do nível da terra que estaria nesse ponto. Porque é obrigado que a gente faça essa limpeza, né, tirar todo esse detrito que veio com o passar dos anos para encontrar o piso original. E o piso original é pedra, porque você não pode haver uma passagem igual aquela com terra socada. Então tem sempre que fazer essa limpeza. Essas partes brancas vai se formar em qualquer parte do planeta. Toda formação geológica tem falhas. Essas falhas são pontos negativos que vão se ligando uns aos outros, vão se tornando então ranhuras em sua formação. Essas ranhuras, com a proximidade ao núcleo da Terra, que tem aquela temperatura muito mais elevada que a superfície, o magma, parece uma lava, né? Vai se expandindo, preenchendo todas essas falhas. Com a proximidade à superfície, até aqui assim, ó, com a mão você já consegue tirar pedaços, né? Quando o magma para de se expandir, quando a temperatura nele cai, passa um gás quente e tóxico, parecendo um enxofre de vulcão. Quando a temperatura no gás cai, ele se transforma nesse material aqui, bem fino. Esse é o quartzo poroso. Ele tem absorção da água. E a própria água faz a cristalização. O quartzo poroso se transforma nesse quartzo cristalino. Sempre seguindo para aquela direção. Aqui na frente vai haver uma concentração maior.
qualquer região vai encontrar. E os quartos, algum deles tem valores, só que depende de 3 fatores para saber o valor do quartzo: pureza, formação e tonalidade, né? Como ele se forma, a pureza, porque o quartzo puro é aquele que você viu, né? Ele é transparente, parece um diamante, mas não é denso, ele quebra muito fácil. E a tonalidade mais valiosa é a rosa, só que ele chega na saída e vai ter desabamento, mas o oxigênio passa. Porque a iluminação em chamas consome oxigênio rapidamente. Dizem que o controle do oxigênio era feito com pássaros, pássaro engaiolado, pássaro menor mais frágil. O escravo que está no fim, no limite do túnel, traz consigo um pássaro. O pássaro fica no alto, porque no alto que vai ficar toda aquela fuligem das chamas. O pássaro é menor, frágil, o pulmão dele é muito mais frágil, morre primeiro. Assim que o pássaro morreu, ele retorna apagando as chamas, avisando a todos que tem que sair, depois retorna com mais um pássaro. Por isso que hoje já virou ter um hobby, engaiolar os pássaros. Naquela época era muito necessário. O quartzo sempre vai se estabelecer nas falhas na formação. Se essa falha for muito grande, a formação desse quartzo então vai ser gigante. Como ele cristalina de dentro para fora, quando ele está começando a ficar cristalino por dentro, a montanha vai detectar essa falha. Detectando, porque a água vai começar a dar a volta naquele ponto. Ela vai tentar preencher essa falha. Então todo aquele quartzo poroso que está em volta vai ser pressionado pela própria montanha. Então ele vai ter que encontrar algum ponto de vazão, algum caminho para ele seguir. Quando ele encontra esse caminho que ele segue, ele vai cristalizar nesse caminho. Aí ele forma aquele grande veio de quartzo. Então seguindo o grande veio de quartzo vai acontecer o quê? Ele vai se expandir. Essa é uma grande formação. Esse local é o maior depósito de ouro, porque quanto maior o cristal, mais ouro ele retém. Então é aí que se abrem salões e galerias, né? Que é a expansão do túnel o máximo possível, extraindo todo aquele cristal. E bem aqui no alto, vocês vão ver, era um desses cristais gigantes, né? Que foi todo extraído. Ali ficariam por vários anos extraindo muita quantidade de ouro. À frente, essas partes que ficam gotejando são os lençóis freáticos. Eles já saberiam, achou o lençol freático, começou a gotejar, tem que parar de se escavar. Porque sempre próximo ao lençol freático vai sempre haver o armazenamento interno da montanha de água, aquele bolsão de água. Ele sempre fica no nível máximo. Parece um balão cheio de água. Se for lá e bater um prego, eles ainda estão bem mais à vista. Aqui já tem um outro, bem mais claro, marcas de ferramenta aqui em cima ainda estava sendo extraído. Acompanha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo é o cristal. É o que? É aquele cristal grande que foi pressionado, esmagado, ele encontra o caminho cristalino. Aqui é o mesmo veio, ó. Aqui atrás é o mesmo veio, é esse mesmo. Então vem cavando, chega aqui, acontece o que? Ele se expande. Expande e tem aquela grande formação. É todo extraído, o lado de cá não foi extraído. Você segue esse veio de quartzo, vai chegando aqui, você vai vendo que ele vai expandindo, ele tá todo aqui no teto ainda. Você vai seguindo o veio de quartzo aqui, tá vendo? Só aumentando, é ele aqui ainda. O lado de cá foi extraído. Você vê que eles estavam entrando por cima. Se você chegar aqui, você vê as entradas ali, que eles estavam vindo extraindo por cima. Toda a bifurcação. Logo no início a gente já está debaixo de casa. E aqui ó, você vê o tamanho do salão que era. Isso aqui era simplesmente um cristal gigante que estava aqui. Você sente até aquela corrente de ar, né, que eu disse. Todo o oxigênio que a gente consumiu já está sendo reposto. Ali na frente o túnel segue subindo, sobe em espiral. Só que o chão dele não é tabirito, é o filito. E é muito escorregadio. Então sobe por aqui, vai dando volta em espiral e sai ali. Então a visitação nunca vai subir por aqui, a gente vai preparar ali. Só que, como eu disse, como o túnel é tombado pelo patrimônio, pela Unesco, aquele acesso ali, provavelmente colocava aquele material naquele acesso. Sempre vai haver o feitor. O feitor é aquela espécie de capitão do mato. Aquele negro que teve a sorte de ter proximidade maior ao seu dono e não fica no trabalho da mineração e sim da fiscalização de todos os túneis. Ele sempre anda com uma cachaça, porque deixa todo escravo alcoólatra. Quando ele passa próximo a alguém com empenho maior, ele dá uma dose. Assim você estimula os outros a trabalhar mais, porque se trabalhar vai ganhar uma dose. Na saída sempre vai ter uma fiscalização. E eles começam a dar metas a todos os túneis. Meta que vai ser controlada com o que eles chamam de bucho. Bucho vai ser um acesso na parede mais redondo e um pouco mais fundo. Ali todo o ouro que foi trabalhado daqui vai ser colocado naquele ponto. Se depois que fizer todo aquele trabalho, vai começar a ter metas. Se atingir a meta, uma refeição completa. E um descanso. Se atingir a meta, eles saem, descansam um pouco, fazem aquela alimentação e retornam. É na saída, porque assim os outros que estão lá em outros túneis vão ver. Estão se alimentando. A gente tem que trabalhar mais que a gente vai ganhar o nosso.
E se atinge a meta, refeição completa. Metade da meta, meia refeição, nem metade não há essa segunda refeição. São trabalhos de 10 a 15 horas, quando o sol está sobre essa região, saem daqui acorrentados no local de descanso, todos vão fazer uma alimentação simples, para no outro dia seguinte voltar. Daí que vem essas expressões, né? Porque qual que era a meta? Encher aquele local que chamavam de bucho de ouro. Então hoje você fala, vou encher o bucho, fazer uma refeição completa. E quando você tem um funcionário que nunca atinge a meta que você impõe a ele, você vai chamar ele de quê? Funcionário de meia tigela, que era o escravo que nunca atingia, comia metade só, certo? Quando você fala com o pedreiro, acaba isso em 2 dias, ele acaba em 5, você vai falar o quê? Esse pedreiro é de meia tigela, meia colher, ou então de colher cheia, vem tudo da alimentação deles. Aqui que vai estar aquela bifurcação que eu disse, com as marcas das ferramentas bem mais vivas, né? Você vê na parede, as marcas das picaretas, dos ponteiros, direitinho, sobreviveram até hoje. E era assim que era feito o avanço do túnel, né? Vem com a picareta ou o ponteiro e bate em toda a parede, faz todas essas marcas em toda a parede. Vem com a água, jogando no material para umedecer, deixar freável e depois vem raspando tudo. Aí quando depois faz de novo, e de novo. Por isso que o avanço é muito lento. Aqui na frente vai ter aquela concentração de maior. Você já encontra Como brilha aqui. um pouco o azul, um rosa, um vermelho, um laranja, um roxo. Isso aqui só vai começar a ser extraído quando a cidade começa a se expandir, tem grandes construções. Quem estava aqui só está focado na mineração, ninguém focou no plantio, então ninguém sabe quais plantas, quais madeiras usar para fazer tonalidades de cores. Então, para não ficar importando de outra região, de outra capitania, vai começar a usar esse material e fazer tintas minerais para fazer todas essas tinturas. Vocês observarem essas casas mais antigas, igrejas, todas as cores fortes que tem naquela formação, remete a isso aqui porque era isso que era usado. E aqui você vê, ó, várias outras cores já. Vocês vão conseguir ver até os indícios do que seria uma porta, né? Você vê aqui, ó, a base no chão, da base da porta, o próprio arqueado na parede, para o encaixe da madeira. Quem trabalha dentro nunca trabalha fora. Aqui fora o trabalho já é mais simples. E só trabalha aqui fora, escravo que está com vigor mais baixo, a vitalidade mais baixa, já está com trabalho há muitos anos lá dentro da mina, então ele já está mais desgastado. Esse escravo, né, já está doente, sofreu algum acidente, ele é colocado aqui fora porque aqui é ao céu aberto. Então a tentativa de fuga dessa pessoa é muito menor do que dos outros. Os outros lá dentro, porque lá dentro a fiscalização é simples, você para na saída e não deixa que ninguém saia. Chegando aqui fora, todo o material que foi entregue por aqui tem que ser brumido. Brumir é triturar todo o material. Eles usam pilões, né, que usa para esmagar árvore, fazer temperos, só que são maiores. Usam os quartzitos brutos, que são esses que vocês viram no passeio, na calçada da cidade, que está no chão. Ela é mais densa que o cristal de quartzo, então usa ela como uma lixa. Pega o cristal de quartzo, pressiona ali naquela rocha e vai raspando ele em movimentos circulares que o cristal vai desfazendo. Quando o material fica bem poroso, vem para o trabalho da bateia. A bateia é uma massa de ferro côncava, joga aquele material poroso na bateia e fica no rio. Movimentos circulares, com a água lentamente passando nessa bateia, vai fazendo a separação dos materiais. O ouro e o minério de ferro é mais denso, vai ficando no fundo. A água lentamente vai extraindo o resto. Quando ficar aquele material totalmente escuro, mas com alguns pontos dourados e bastante reluzente, sabe que só tem ferro e ouro. Daí que começa o boato. O ouro daqui é o quê? O ouro daqui é preto, por causa da concentração de ferro que há junto desse material. E a última separação não é feita com mercúrio, porque o mercúrio é só no início da Revolução Industrial. Eles vão usando folhas, essas folhas leitosas, que quando você esmaga, solta uma espécie de óleo, de um leite. Retira um pouco da água, não tudo, porque o ouro é muito fino, na própria respiração você vai perdê-lo. Vem esmagando essas folhas e passando esse material junto àquela água e mistura. Aí espera um período de decantagem, que é tipo deixar a massa descansar, uns 3, 5 minutos. Quando você vir misturar de novo, o que acontece? O ferro gruda no ferro e o ouro só no ouro. Assim você tira todo o ouro daquele material e consegue pôr no armazenamento, para o transporte, ou levar lá para dentro para aquela controle, né? Para aquela fiscalização. Como eles adquiriram essa técnica toda? Porque essas técnicas deles são técnicas milenares, vem desde o Egito Antigo com os faraós. Então ela foi só se aprimorando, tem milhares de anos já que eles trabalham na extração desses materiais. Eles vão pegando essa parte do esconderijo que é mais densa e vai deixando para trás. Aí forma essa escada que está no teto.
Isso aqui são as colunas de sustentação. E bem aqui na frente é aquela passagem que eu disse. Jogava o rejeito dos dejetos para outros ficarem limpando. Então se você chegar ali naquela escada e subir uns 2, 3 degraus e olhar à esquerda, na hora que você vê que sai tudo de cima. Mas isso aqui é simplesmente aquele filito que estava lá em cima. É na a tonalidade. pirita. Ah, eu sei qual é. Na tonalidade Ele dourada. escama e parece um ouro também, dourado. Só que esse aqui é mais um filito, ele tem alguns concentrados que já virou pirito, bem pequeno. Só que é na tonalidade dourada, concentração do ferro é alta, muito reluzente. Quem não conhece acha que isso aí é ouro, vai ficar extraindo, fazendo um trabalho muito extenso. Que é. Na hora que for vender, vai ver que foi o quê? Foi uma tolice fazer isso, porque isso não tem valor. Aí chamam de ouro de touro, certo?